Você sabia que existem coisas que muitos cristãos consideram pecado, mas que Deus nunca chamou de pecado? Atividades normais, decisões responsáveis, até mesmo atitudes de maturidade espiritual que foram demonizadas em púlpitos, em conversas religiosas e por tradições humanas. Pessoas carregam culpa desnecessária e se sentem espiritualmente inferiores por atitudes que a Bíblia nunca condenou. Primeiro ponto: aproveitar coisas que não são explicitamente cristãs. Existe uma mentalidade muito comum que afirma que tudo que não tem um rótulo cristão é automaticamente suspeito, como se o simples fato de algo não ter sido produzido em um ambiente religioso o tornasse impuro. Muitas pessoas vivem com sentimento de culpa por terem assistido a um filme não cristão, por aproveitar entretenimento comum ou por participarem de atividades normais que não estão diretamente ligadas à igreja. Mas a Bíblia não divide o mundo de forma tão simplista entre religioso e pecaminoso. O que ela ensina é discernimento. Nem tudo que existe é edificante, mas nem tudo que Deus não menciona explicitamente é pecado. O problema não é algo ser mundano. O problema é o conteúdo e o efeito que ele causa no coração. Existem filmes que não são cristãos e que não contêm nada que contradiga os princípios bíblicos. E há outros que, embora sejam populares, abrem portas para violência desnecessária, imoralidade sexual, normalização do pecado ou distorção de valores. O crente maduro não vive em proibições extremas, nem em imprudência. Ele vive com discernimento. Não se trata de demonizar tudo, mas de filtrar com sabedoria. Além disso, hoje você tem ferramentas para pesquisar antes de consumir conteúdos. Você pode ler avaliações, consultar análises e entender o que vai assistir. Não só para você, mas também para seus filhos. A responsabilidade espiritual inclui proteger sua mente e sua família. Não é pecado assistir a um filme não cristão. O pecado pode estar em se expor intencionalmente a conteúdos que você sabe que alimentam desejos errados ou normalizam aquilo que Deus chama de pecado. A diferença está na intenção e no discernimento. A maturidade não vive na paranoia, mas também não vive na ingenuidade. Nem todo entretenimento faz mal, mas também nem todo entretenimento faz bem. Deus não te chamou para viver isolado do mundo, mas para viver nele com discernimento saudável. Segundo ponto: estabelecer limites com as pessoas. Colocar limites não é egoísmo, é maturidade espiritual. No entanto, muitos crentes sentem culpa toda vez que dizem não. Eles se sentem obrigados a estar sempre disponíveis, atender todas as ligações, resolver todos os problemas e assumir responsabilidades que Deus nunca lhes deu. Ensinaram a eles que amar é se sacrificar até a exaustão, que colocar limites é frieza, que priorizar o descanso é falta de compromisso. Mas Jesus, o modelo perfeito de amor, se retirava constantemente. Ele se afastava para orar, deixava multidões esperando, não respondia a todas as demandas e nunca permitia que a pressão externa definisse sua obediência interior. Amar não significa permitir abuso emocional, manipulação ou exaustão constante. Amar também não significa dizer sim para tudo. A Bíblia ensina em Gálatas que cada pessoa deve carregar o seu próprio fardo, mostrando assim que existe uma diferença entre ajudar e carregar o que não te pertence. Se você não estabelece limites, acabará servindo por ressentimento, não por amor. E Deus não procura escravos exaustos, Ele procura filhos obedientes. Dizer não quando é necessário não quebra o mandamento do amor. Isso protege porque o verdadeiro amor não nasce da obrigação, mas da liberdade. Além disso, a ausência de limites pode se tornar uma forma sutil de orgulho espiritual. Acreditar que tudo depende de você, que se você não intervir tudo vai desmoronar, que você precisa estar presente em todo o conflito, todo o serviço e toda a necessidade, significa assumir um papel que pertence somente a Deus. O próprio Jesus não curou todos em Israel e não respondeu a todas as expectativas humanas. Se o Filho de Deus trabalhou com limites, por que você exigiria mais de si mesmo do que ele exigiu de si? Terceiro ponto: buscar terapia ou ajuda psicológica. Um dos mitos mais prejudiciais em alguns ambientes cristãos é a ideia de que buscar ajuda psicológica é falta de fé, como se procurar um profissional fosse uma traição espiritual ou uma declaração de falta de fé. Existem pessoas que sofrem de ansiedade severa, depressão, traumas não resolvidos ou desequilíbrios emocionais profundos. Mesmo assim, preferem ficar em silêncio, com medo de serem julgadas como espiritualmente fracas.
Alguns até abandonam tratamentos médicos porque acreditam que tomar remédio significa não confiar em Deus. Mas a Bíblia nunca ensina que a fé exclui os meios. Deus pode curar de forma sobrenatural. Sim, Ele pode realizar milagres, restaurar e até ressuscitar dos mortos. Mas Ele também pode agir através de processos médicos, conselheiros e tratamentos. A Escritura fala sobre sabedoria, conselho e o cuidado com o corpo. Nem todo problema emocional é demoníaco, nem toda luta mental é falta de oração. Vivemos em um mundo caído, com corpos e espíritos que podem adoecer. Buscar ajuda não significa substituir Deus. Significa reconhecer que Ele pode usar instrumentos humanos para trazer cura. Recusar ajuda por orgulho espiritual não é fé, talvez seja falta de sabedoria. No entanto, o equilíbrio é essencial. Buscar terapia não significa tirar Deus do centro. A vontade de Deus deve continuar sendo a prioridade. A oração, a palavra e a comunhão com Ele não são substituídas. Elas são complementadas por processos saudáveis. Tomar medicamentos prescritos não anula sua fé. Pode ser parte da resposta pela qual você está orando. E a um psicólogo não significa que Deus não está te ouvindo. Pode significar que Ele está te conduzindo a um processo responsável de restauração. Uma fé madura não nega a realidade. Ela enfrenta com sabedoria. Quarto ponto, mudar de igreja. Mudar de igreja não é automaticamente um pecado, mas também não é uma decisão fácil. Vivemos em uma cultura onde muitas pessoas trocam de igreja toda vez que algo as desagrada, como se a igreja fosse um serviço que você troca quando fica desconfortável. Esse comportamento não cria raízes. Uma árvore que é transplantada o tempo todo não consegue se firmar em solo sólido. Ela não aprofunda suas raízes, não se fortalece e não produz frutos duradouros. A vida espiritual também exige constância, processo e compromisso. Nenhuma igreja é perfeita porque é formada por pessoas imperfeitas. Vão existir erros, divergências, estilos que nem sempre vão te agradar e momentos de tensão. Se todo desconforto se torna motivo para ir embora, o problema nem sempre está na igreja. Às vezes, é falta de maturidade. No entanto, existem situações em que permanecer não é saudável. Se você se depara com práticas que contradizem claramente as Escrituras, se a liderança espiritual produz manipulação, abuso ou distorção doutrinária, se você começa a desenvolver uma amargura constante no seu coração ou perde sua paz com frequência, então é sábio avaliar. Deus não te chama para permanecer em um ambiente que prejudica a sua fé ou coloca sua consciência em risco. Não se trata de procurar uma igreja perfeita, porque ela não existe, mas sim de encontrar uma onde você possa crescer, aprender e servir sem comprometer princípios bíblicos. Mudar de igreja, quando é uma decisão madura e tomada em oração, baseada em discernimento, não é traição. Pode ser, na verdade, uma proteção espiritual. Quinto ponto. Discordar do seu pastor ou questioná-lo. Questionar não é rebeldia, quando nasce do desejo de entender e permanecer fiel à palavra. No entanto, muitos crentes foram condicionados durante anos a aceitar tudo o que é pregado sem examinar. Ensinaram a eles que fazer perguntas é falta de submissão, que analisar é orgulho intelectual e que comparar ensinamentos com as Escrituras é falta de respeito. Mas a Bíblia não apoia essa cultura de silêncio passivo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os bereanos são elogiados porque examinavam as Escrituras todos os dias para verificar se o que Paulo ensinava era verdade. Paulo não ficou ofendido, o discernimento foi celebrado. Isso significa que maturidade espiritual não é concordar com tudo, mas examinar tudo. Autoridade espiritual não está acima da palavra, ela está sujeita a ela. Quando alguém prega, sua mensagem precisa resistir ao filtro bíblico. Questionar com humildade, fundamentado nas Escrituras, não é buscar confronto, é a busca pela verdade. A fé não é fortalecida pela repetição de fórmula, ela é fortalecida pelo entendimento dos fundamentos. Além disso, aprender a questionar com discernimento previne o fanatismo e protege a igreja de erros doutrinários. A história cristã mostra que muitos desvios começaram quando ninguém ousou examinar o que era ensinado. Nem toda discordância é divisão. Muitas vezes é crescimento. Um pastor maduro não teme perguntas sinceras. Ele as recebe como uma oportunidade de edificação. Sexto ponto. Ganhar muito dinheiro ou ter sucesso financeiro. Durante anos, a ideia se firmou de que quanto mais espiritual alguém fosse, menos deveria ter, como se a pobreza fosse automaticamente sinônimo de santidade e a prosperidade um sinal de corrupção.
Muitos fiéis se sentem culpados quando estão bem, quando sua empresa cresce, quando recebem uma promoção ou quando alcançam estabilidade financeira. Eles se perguntam se estão se tornando mundanos demais, se os sucessos afastam de Deus, se deveriam viver com menos para parecerem mais espirituais. Mas a Bíblia não condena a riqueza em si. Ela condena o amor ao dinheiro. A diferença é profunda. O dinheiro é uma ferramenta. O problema é o amor desordenado por ele. Deus abençoou homens como Abraão, Jó e Salomão com abundância, e mesmo assim eles foram usados por ele. A culpa financeira muitas vezes surge de uma falsa humildade que confunde escassez com pureza. Mas a pobreza não santifica automaticamente, assim como a riqueza não é automaticamente condenada. O que Deus examina é o coração, não o saldo da sua conta bancária. Além disso, o sucesso bem administrado pode se tornar uma ferramenta poderosa para o reino. Com recursos, você pode sustentar sua família com dignidade, apoiar ministérios, ajudar os necessitados e abrir portas que outros não conseguem. Sentir-se culpado por estar bem é rejeitar uma possível missão divina. O que é perigoso é quando o dinheiro se torna sua identidade, sua segurança ou sua prioridade máxima. Quando o coração se apega à riqueza, nasce a idolatria. Mas gerar renda, crescer profissionalmente e construir estabilidade não é pecado. Talvez isso seja responsabilidade. 7º ponto. Dizer não quando você está exausto para servir na igreja. Servir é um privilégio, mas fazer isso a partir de um estado constante de exaustão não é espiritualidade. Isso é esgotamento. Muitos crentes se sentem culpados ao recusar uma responsabilidade na igreja porque estão cansados. Eles acreditam que dizer não é falta de compromisso, que descansar é ser morno, que priorizar sua saúde emocional é egoísmo. Ensinaram a eles que quanto mais ocupados estiverem com atividades religiosas, mais agradam a Deus. Mas servir por obrigação não honra a Deus. Um coração disposto é que faz isso. Quando o serviço nasce de uma exaustão extrema, ele começa a produzir frustração, irritabilidade e ressentimento silencioso. E isso não glorifica a Deus. O próprio Jesus convidou os discípulos a se retirarem e descansarem quando estavam exaustos. Descansar não é falta de fé, é um design divino. No entanto, também é importante entender que o descanso não pode se tornar uma desculpa permanente. Existe uma diferença entre proteger seus limites e usar o cansaço como justificativa para evitar responsabilidades. A maturidade espiritual sabe diferenciar entre uma necessidade legítima de descanso e o conforto disfarçado de necessidade. Mas quando o cansaço é real, quando o corpo e mente estão sobrecarregados, quando servir começa a prejudicar sua saúde ou sua família, fazer uma pausa é a sabedoria. Deus não mede o seu amor pela quantidade de tarefas que você assume, mas sim pela qualidade da sua obediência. Um serviço equilibrado traz frutos duradouros. Um serviço forçado leva ao esgotamento precoce. A igreja não depende de você, como se você fosse indispensável. Ela depende de Deus. E quando você se lembra disso, pode servir com liberdade e descansar sem culpa. Deus entende seus limites, porque foi Ele mesmo quem os criou. Dizer não na hora certa pode proteger seu chamado a longo prazo. Servir a partir da plenitude honra mais a Deus do que servir sob pressão. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube para descobrir ainda mais conteúdos como este.